Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. Como vocês puderam ver na imagem inicial do vídeo, vamos construir uma casa no estilo Mind Century, moderna, com uma pitada de contemporânea. Porque vocês sabem que eu gosto de construir coisas que pareçam antigas, mas que como se tivessem passado por uma reforma. Então geralmente é essa pegada, e essa casa não vai ser diferente. Eu tô construindo ela porque eu fiz uma enquete lá na aba comunidade do canal, perguntando se vocês gostavam desse estilo, e vocês me responderam que sim. A grande maioria, pelo menos esmagadora, disse que sim, gostava. Então eu tô trazendo o vídeo aqui para vocês. Outra coisa é que eu construí também uma casa Mind Century no The Sims 3, e eu gravei ela antes dessa aqui. E eu vou soltar o vídeo dela depois dessa. Ficou um pouco confusa a linha do tempo, mas é só para explicar porque no vídeo lá eu chego a comentar sobre a casa no The Sims 2, então tá invertido essa ordem, mas é por isso, tá? De qualquer forma, vamos voltar para a construção. Eu tô usando um terreno de 30 por 30, e é um terreno que eu considero já médio grande. Eu sei que eu falei que ia tentar usar terrenos mais profundos, mas eu considero já 30 uma boa profundidade. Vocês vão ver que vai ter espaço para uma piscina lá no fundo, vai ser bem tranquilo. Outra coisa que já deu para ver que eu fiz ali foi eu fiz uma garagem, como muitas das casas que eu tenho feito ultimamente, é uma garagem aberta. Coberta, mais aberta. Eu adoro isso e vocês têm me dado feedback que também gostam, então eu vou continuar fazendo. Se vocês querem garagem fechada, por favor, me avisem para eu parar de fazer assim, ou pelo menos dar uma pausa. E essa casa vai ter um valor total de 98.876. Eu sei que é um valor bem alto para uma casa, principalmente porque olhando assim à primeira vista parece que ela é um pouco térrea, e boa parte dela é térrea mesmo, mas é porque não parece com a imagem inicial, mas ela tem 6 quartos. Sim, 6 quartos. É pensada para uma família grande, na verdade eu pensei para uma família de 7 sims, mas ela abriga 8, até bem mais sims se vocês quiserem, apesar de que no jogo mesmo o máximo seria 8, né? Por lote. Mas então tá aqui. Essa curiosidade. O quarto do casal vai ficar naquele segundo andar, que faz parte quase do telhado, né? E a gente vai ter mais 5 quartos aqui embaixo, que eu já construí na planta baixa, que vocês estão vendo aí. Já conhece os parceiros e amigos do canal? Eles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Eu tô também tentando colocar vídeos agora nas terças-feiras, que eu tava só colocando na sexta, pela questão da saúde mental mesmo, que eu já expliquei várias vezes pra vocês. Mas agora, os últimos dias, eu tenho me sentido um pouco mais disposta e eu tô conseguindo produzir um pouquinho mais. Então eu tô tentando postar os vídeos na terça-feira também. Se vocês puderem, por favor, assistam, comentem, deixem um like. Isso vai ajudar o YouTube a entender que o vídeo da terça também tem relevância, porque quando a gente aumenta às vezes um vídeo na semana, ele não indica assim para as pessoas, sabe? Não tem aquela indicação, até pegar um pouco mais de ritmo. E para pegar esse ritmo eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que eu sempre estou pedindo a ajuda de vocês, mas é porque realmente vocês me ajudam, vocês dão esse feedback para mim que gostam do que eu estou fazendo, então se vocês puderem fazer isso, eu fico muito grata. Outra coisa que eu também queria falar para vocês é que se vocês quiserem baixar essa casa ou qualquer outro lote que eu fiz, ou que eu tenho que esteja fazendo, você vai poder baixar gratuitamente lá no blog. O link do blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vai estar o link dessa casa em específico vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Então, se você quer baixar gratuitamente, pode ir lá baixar. E pode baixar tranquilamente, porque não tem nenhum conteúdo personalizado, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês eu não peço nada para vocês usarem as minhas construções. Só um like, um comentário, porque isso me ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo conteúdo para vocês, sabe? Então, se vocês puderem deixar um like, agradeço muito. Outra coisa também que eu queria dar o recado para vocês é assim, muita gente tem me escrito falando que não acha alguns objetos que eu coloco aqui. Por exemplo, eu vou depois pôr uma prateleira nos quartos
e o pessoal não acha a prateleira. Gente, isso é porque provavelmente vocês não estão com o jogo completo, realmente completo. Muitas pessoas têm me relatado que acham que tem o jogo completo e quando veem os meus vídeos percebem que não tem, justamente porque as minhas construções não têm conteúdo personalizado. Então elas percebem que não estão achando aqueles itens. Geralmente é do pacote IKEA ou Lar IKEA. Então, eu recomendo muito que vocês acessem o nosso servidor no Discord. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá o pessoal ajuda com essa questão para baixar a versão realmente completa. E para outras questões também, o pessoal às vezes tem muita dúvida, ou o jogo dá erro ou buga, qualquer coisa assim, o pessoal lá ajuda. É muito legal, uma comunidade onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado quando precisa. Então, vamos para a cor aqui na nossa casa. Inicialmente eu tinha pensado em usar um verde azeitona, como como meu amigo Edu falou, a cor de azeitona. Eu tinha pensado em usar essa cor, foi a cor que eu coloquei lá no Discord como spoiler. Sim, lá no Discord eu coloquei uma imagem de spoiler para vocês. E era com essa cor azeitona. Ficou legal, mas eu não estava satisfeita. Então eu resolvi trazer esse amadeirado, que é bem comum das casas Mind Century. E o preto e o branco, que são cores bem neutras, bem legais para esse tipo de construção. E também essa pedra na parte da chaminé da lareira, que é bem também tradicional em casas Mind Century ter essa lareira com pedra. Eu também dou spoiler e também coloco a planta baixa da casa lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu recomendo muito que você me siga lá. Principalmente para quem quer reproduzir a construção, é bem legal porque geralmente eu faço a construção naqueles cadernos de quadriculado, sabe? Para vocês conseguirem reproduzir com a quantidade de quadradinhos certa, sabe? Enfim, eu posto lá no Instagram, então se você quiser, me siga lá no Instagram, vai ser bem legal ter você lá também. Agora eu tô aqui na parte dos fundos, eu sigo o mesmo padrão que lá na frente. Eu uso preto, branco, esse amadeirado, e eu também faço uma piscina mais arredondada, e também faço um canteiro ali com uma árvore na parte de cima da fundação. E, bem dizer, segue quase o padrão lá da frente, que tem aquelas plantinhas em cima da fundação. Eu achei que ficou bem interessante nessa casa. Para quem me pergunta, eu coloquei, para quem tiver curiosidade, eu coloquei um acabamento de madeira em cima ali da, da garagem e eu já expliquei como é que faz esse tipo de coisa e muitas outras coisas. Tem lá na playlist de tutoriais de construção no The Sims 2, então eu recomendo muito que vocês assistam. Vale bastante a pena, tem bastante coisa legal, diferente que vai te ajudar bastante na hora de construir. Mas, que nem eu falei, se você não quiser construir, baixa a casa pronta que tá tudo certo. Vamos para a cozinha agora? Quem me pede para não fazer a sala de jantar separado da cozinha, tá aqui. Tem a cozinha e eu vou fazer a mesa junto na cozinha. Vai ser como se fosse uma sala de jantar integrada da cozinha. Eu tento fazer o mesmo esquema que eu fiz daquela outra casa, aquela casa lilás com o tapete, mas não me acertei muito, as cores eu achei que não ficou tão legal e eu acabei fazendo um modelo diferente de tapete. Me digam se vocês gostaram dele. Eu gostei no fim das contas, não estava gostando daquele que estava antes, e daí esse mais listrado eu gostei bastante. Como eu falei, a casa é pensada para uma família de 7 sims, então tem uma mesa grande que abriga 8 sims, então você pode até receber uma visita. A cozinha tem tudo que você precisa. E aqui eu coloquei a escada em caracol, porque foi o que deu, gente. Eu tentei adaptar com uma escada normal, eu sei que vocês não estão gostando da escada caracol mais, então eu tô tentando não usar tanto ela. Mas nessa casa não teve jeito, eu tive que colocar ela. A nossa sala de estar e TV tem uma lareira e eu também coloquei parede preta, porque eu achei que dava mais destaque na lareira e também dava destaque para o tapete. Agora eu coloco em volta do tapete uma cerquinha bem baixa. Essa cerquinha bem baixa não vai atrapalhar os sims de entrarem ou circularem por ali. Eu coloquei a mesma cerquinha lá na sala de jantar barra cozinha. E aqui também a gente coloca estante de livros e outras coisas, né, para os sims. Agora eu vou fazer o banheiro que é como se fosse um banheiro lavabo, né?
Ele vai atender os 5 quartos aqui de baixo e também vai ser o lavabo. Eu tô achando que às vezes até pouco para a quantidade de quartos que tem nessa casa, mas foi o que deu para fazer aqui nesse momento. Se vocês não gostarem disso, tem espaço ainda para tentar fazer mais um banheiro aqui. É só modificar algumas coisas aqui na construção. Aqui eu já fiz o primeiro quarto de solteiro, ele tem um layout um pouquinho diferente dos próximos, que vocês vão ver agora. Mas na essência tem os mesmos móveis e decorações. Então tem uma cama, tem essa cama também, inclusive muita gente fala que não acha, e é porque não tá com o The Sims completo. Também coloco aquele vasinho de samambaia para dar um verde, uma vida. Eu coloco uma cômoda que é um pouco mais alta, que vai fazer a vez do guarda-roupa que vocês têm me pedido. Uma mesa de computador com a cadeira. Aquela prateleira que eu mencionei para vocês, que é do IKEA, Lar IKEA, o pacote de objetos, né? Coleção de objetos. Então tem essa prateleira e tem essa com os livros. E eu acho que é muito interessante, eu gosto muito de usar ela aqui nas construções, eu acho que fica bem legal. Então a gente tem 4 quartos basicamente iguais. E por último eu resolvi colocar um quarto de bebê, porque uma família desse tamanho muitas vezes vai ter bebê na casa. Então tá aí, essencialmente é para ter o que o bebê precisa assim de começo, mas tem espaço ainda para vocês colocarem outras coisas. Subindo, a gente vai ter o quarto de casal. Então tem a escada caracol ali subindo. E aí eu fiz um banheiro como se fosse a suíte do casal aqui, tá? Nos 2 banheiros eu coloquei aquele espelhinho lá que dá pra escovar os dentes. Então fica tranquilo quanto a isso. Eu tô tentando usar ele mais nas construções aqui. E no quarto de casal, segue o mesmo padrão lá de baixo, tá? Eu vou fazer o mesmo tapete ou parecido com os lá de baixo, que é nessas cores ali. E vou colocar uma cama do mesmo padrão lá de baixo, as cômodas ao lado. Porque eu tentei colocar guarda-roupa, mas daí não ficaria tão bem e eu não conseguiria colocar a mesa de computador que vai ficar ali do outro lado. E pra mim, como todos os outros quartos, menos o do bebê, tinha uma mesa de computador, eu achei que esse aqui também precisava de uma mesa de computador, mas se você não gostar ou achar que não é necessário, troca e coloca um guarda-roupa ali que vai ficar tudo certo. Eu também coloquei persianas na casa quase inteira, pelo menos nos quartos. E aí eu fiz aquele esquema para conseguir colocar uma do ladinho da outra. Eu espero que vocês tenham gostado dessa construção. Se gostou, deixa o like, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa um comentário. Se você não tiver nada para comentar, diga The Sims 2. O seu like e seu comentário realmente me ajudam aqui no canal e são um bruto do incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!